Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso webinar, à nossa Baker Tilly Talks. Hoje vamos falar sobre a nova empresa. Estamos todos num momento diferente do tempo em relação a 2 meses atrás, 3 meses atrás. O Covid tem afetado e está a afetar substancialmente a nossa forma de vida e a nossa forma de gerir negócios, de desenvolver parcerias, de alcançar clientes, de realizar novos desenvolvimentos a nível do negócio, e é importante olharmos para aquilo que temos à nossa volta para construir a nova empresa através daquilo que se chama hoje a transformação digital. Isto é, nós fomos abruptamente envolvidos numa transformação digital que não estávamos à espera, mas a partir de agora estamos todos dentro dela, de uma forma ou de outra, mais ou menos preparados. Hoje vamos falar um pouco sobre como acelerar a transformação digital no momento em que mais precisamos dela. Para isso, conto também com um convidado, o convidado que acedeu graciosamente a o meu desafio de falarmos um bocado sobre as tecnologias mais importantes para o desenvolvimento empresarial. Temos connosco o João Penha Lopes, que é vice-presidente da Quigest, e como ele próprio se afirma, um entusiasta da implementação de tecnologias nas organizações. Cada vez mais elas são necessárias, cada vez mais uma empresa é a sua tecnologia, aquilo que utiliza para conquistar novos clientes. Entretanto, é importante perceber o que é consulting e o que é Baker Tilly a nível global, a nível da consultoria, a nível do digital hoje em dia, e aproveitamos para passar um bocadinho por este tema também, porque acho que pode ser importante para todos os que nos ouvem, que assistem a esta webinar. A Baker Tilly é uma das grandes organizações mundiais na área da auditoria, tem uma faturação anual superior a 3,6 bilhões de dólares e está presente em praticamente todos os países e todos os territórios, tendo mais de 800, o número 746 já está um bocadinho desatualizado, temos mais de 800 escritórios espalhados pelo mundo, em quase todos os países. Os fatores principais que nos diferenciam são o envolvimento direto dos partners nos negócios ou na execução dos projetos. Muitas vezes os partners são mais entidades comerciais do que propriamente entidades de execução. No nosso caso, nós temos os partners como entidades muito próximos dos clientes e envolvidas no desenrolar dos projetos. Procuramos, claro, com isto garantir um excepcional serviço ao cliente. Temos mais de 100 mil clientes espalhados pelo mundo. Nós em Portugal contamos hoje mais ou menos com 1.500 clientes no nosso portfólio, espalhados por várias entidades, bancas, seguros, entidades públicas, empresas privadas dos vários setores, etc. O nosso foco no cliente não é um foco, é um foco com uma metodologia. Nós seguimos um determinado método para atingir ou para fornecer ou para dar ao cliente uma satisfação com os nossos negócios, com aquilo que fazemos, nos projetos, as nossas competências, e estamos sempre atentos àquilo que o cliente nos diz para melhorarmos. Em termos da consultoria propriamente dita, porque a Baker Tilly tem, para além da consultoria, tem mais áreas, nomeadamente a parte da auditoria, mais conhecida provavelmente na Baker Tilly. Temos também a parte de impostos, a parte de incentivos, a parte de corporate finance, a parte de outsourcing, geralmente outsourcing contabilístico, recursos de comandos, etc. Portanto, são componentes de desenvolvimento da Baker Tilly, são práticas de negócio. Na área de consultoria, de advisor, envolvendo também a parte digital, temos
4 pilares, são os 4 pilares fundamentais. Um dos pilares é o Corporate Governance, tudo o que hoje envolve governance, risco e control ou compliance. O C devia ser C2, ainda só C. Temos a parte do Management Consulting. Aqui temos outras vertentes de estratégia de capital humano, etc. A parte de Business Systems, já vamos ver um bocadinho mais detalhe, e a parte de Business Information. Aqui dividimos Business Systems e Business Information, coisas que, ou áreas que muitas vezes não são divididas desta forma na maior parte das empresas. A parte de Corporate Finance, ou Corporate Governance, perdão, GRC baseia-se, claro, na parte de governação, na parte de gestão de risco e na parte de controle interno, e é aí que prestamos os nossos serviços. Os vários tipos de serviços estão aqui representados, não vou alongar sobre eles. Em termos da parte de Management Consulting, dividimos também em 3 áreas: a parte de estratégia, a parte de capital humano, a parte de operações. Operações está muito ligada a processos, está muito ligada à implementação do Project Office. Pronto, há aqui componentes que também podem ser úteis para as vossas empresas. Em termos de Business Systems, que é outra das áreas fundamentais da organização, ou da parte de consultoria, temos também uma divisão em 3 subcomponentes. Uma componente mais virada para a auditoria de sistemas e a outra virada para a transformação digital. Transformação digital esta, que é o eixo foco deste webinar, na medida em que o que vamos apresentar tem muito a ver com a aceleração e colocar mais digital, um digital diferente nas organizações. Em termos da Business Information, que também é muito digital, mas que nós consideramos que é um pouco diferente, porque se propõe analisar dados com N características diferentes e providenciar através desses dados tomadas de decisão às administrações das empresas. Temos então a parte de Data Science, análise de dados per se, com objetivos de vários, de estatísticos também, mas a parte de Decision Support é mesmo mais focada na parte de tomada de decisão. Portanto, estes são as componentes principais da Baker Tilly. Reiniciando agora o tema, voltando um pouco ao tema desta talk, o tema central, que é a nova empresa e a importância das novas tecnologias na validação dos processos, eu socorri-me de algo que tenho visto e tenho analisado, trabalhos disponibilizados por outras entidades e que podem ajudar a enquadrar o tema e a perceber como este tema hoje é importante para o futuro das organizações, e não é só a Baker Tilly que o diz, existem outras entidades que o dizem com muita força. Ainda ontem, por exemplo, no webinar em que eu estive presente da IDC, consegui recolher esta informação que eu acho que é extremamente relevante no contexto atual, mas também relevante para o futuro das organizações. Por exemplo, as novas prioridades, é um estudo da IDC, em que define como novas prioridades de TI garantir a continuidade do negócio, melhorar a capacidade de resposta aos novos requisitos de negócio, melhoria da segurança dos dados corporativos, a segurança da informação, a cibersegurança, consolidação da infraestrutura tecnológica. Claro, hoje em dia a cibersegurança e a capacidade de dar resposta às necessidades de fornecer às pessoas em teletrabalho sistemas que não estão na cloud e que precisam, por exemplo, de VPNs, etc., está na ordem do dia também, e a adoção dos serviços de cloud computing. Existem cada vez mais necessidades de avançarmos neste sentido, avançarmos para serviços que são mais perenes, menos suscetíveis a erros, com maiores garantias de segurança e de acessibilidade. Mas o que eu retive mais aqui e que me parece mais significativo para a nossa conversa de hoje é o segundo tema, que é melhorar a capacidade de resposta aos novos requisitos de negócio. A questão aqui tem 2 ou 3 palavras, a chave nesta frase. Primeiro é melhorar, é preciso melhorar. Isto quer dizer que não estamos ainda como deveríamos estar. Depois é ter capacidade de resposta. Também não temos, ou parece que não temos, ou queremos ter mais capacidade de resposta. E os requisitos de negócio.
Este é o tema talvez mais importante, é com que tipo de requisitos de negócio é que as organizações hoje têm, uma vez que há 2 meses atrás provavelmente eram uns e hoje em dia são outros. Porquê? Porque se a digitalização é algo extremamente significativo em muitas empresas hoje, o sistema de informação está muito desenvolvido, várias aplicações, desde os ERPs, CRMs, etc., todas têm um alto nível de digitalização, no entanto, não têm um alto nível, muitas vezes, de acessibilidade ao cliente, de webização. E talvez seja esta abertura ao exterior, esta capacidade de interagir com os sistemas exteriores da organização, sendo eles interiores, portanto, através da web, através da relação com o cliente, através de novos processos de negócio, seja este que esteja em falta na dita transformação digital, porque ela vem ocorrendo, desde que eu me conheço a trabalhar nos temas de informação já lá há uns anos, sempre tivemos uma transformação digital. A grande diferença é que essa transformação era executada dentro dos muros da empresa. Hoje ela tem que ser executada para fora dos muros da empresa e daí as outras necessidades que complementam esta que está neste slide. Indo um pouco mais à frente, importante também para consolidar aquilo que estamos a apresentar em termos do potencial de futuro, temos aqui um trabalho também feito pelo Gartner Group que define as 10 tendências estratégicas para 2020. É claro que este estudo foi realizado muito antes do Covid, um bocadinho antes, provavelmente no final do ano passado, e o que fez foi, deu-nos já uma ideia da importância de algumas tendências de desenvolvimento tecnológicos para apoiar as empresas no próximo futuro. E as principais têm a ver com a inteligência artificial, a transformação, a impulsionar cada vez mais a transformação digital, uma muito interessante, já se fala há muito tempo, que é o Human Augmentation, que é aumentar a capacidade das pessoas, a capacidade de trabalho. Hoje em dia ela é fundamental, uma vez que estamos confinados em casa e é preciso aumentar a capacidade de trabalho, é claro, permitindo que as pessoas tenham o seu descanso no dia-a-dia, não é? Não se pode trabalhar 24 horas por dia, o e-mail solicita-nos sistematicamente, os webinars também, portanto é preciso ter aqui algum trabalho de aprimoramento destes processos de trabalho que levam a aumentar as pessoas, sim, mas com processos mais eficientes e mais dinâmicos através da implementação de novas tecnologias. Outra é que os ambientes físicos, e neste caso eu acrescento e casas particulares, porque se falou muito em ambientes físicos, fábricas, escritórios e cidades, mas com o Covid o que acontece é que as casas particulares também têm que ser espaços inteligentes que permitam transmitir ou permitam com que as pessoas trabalhem de uma forma mais eficiente e eficaz. Depois há todas as questões de lidar com a privacidade, a ética digital, a segurança, todas as questões reputacionais, de confiança, que toda a segurança, ao fim e ao cabo, associada ao facto de estarmos a aumentar a nossa capacidade, estarmos a interligar cada vez mais com outros sistemas, com outras tecnologias, com outros devices, se assim se pode dizer. Em termos de recomendações, e o estudo teve aqueles key findings, encontrou aquelas indicadores, aquelas indicações e sugere também as principais recomendações. Focar-se em personas, na personalização, em mapas de jornada, fala-se muito hoje na jornada do cliente, que talvez seja a mais fundamental para todas as empresas, especialmente é aquela que mais crítica para o desenvolvimento, ou melhor, para a transformação digital. Os radares de tecnologia, perceber o que a tecnologia nos dá e encontrar soluções tecnológicas integráveis, e estabelecer roadmaps para avaliar oportunidades, desafios e prazos para a aquisição e adoção de novas tecnologias. Digamos que isto é a nova visão dos planos estratégicos de sistemas de informação, que não podem ser tão definitivos como era no passado. Normalmente fazia-se para 5 anos, depois para 3, se calhar agora tem que se fazer com muito mais rapidez e estar sistematicamente à procura. Tecnologias inovadoras para conseguirmos
satisfazer as necessidades do nosso negócio. Depois, criar uma visão abrangente dos processos de negócio, é importante isto. As ferramentas estão aí à nossa disposição, RPA, Business Process Management, PTO, desenvolvimento aplicacional, inteligência artificial, etc. E adotar uma postura de multi-experiência. Portanto, estas são as recomendações do Gartner Group para 2020. Isto dá-nos mais ou menos, eles foram um bocadinho mais longe e definiram ou conseguiram determinar algumas hipóteses estratégicas e perspectivas daquilo que poderia acontecer com base nestas recomendações. E então teremos, destas 15, não vou passar por cima delas todas, acho que podem depois ver com mais atenção, mas há aqui a número 4, por exemplo, que até 2024 75% das grandes empresas usarão pelo menos 4 ferramentas de desenvolvimento de low-code para iniciativas de desenvolvimento aplicacional. Esta é significativa, quer dizer que há uma tendência cada vez maior para que não se codifique, as organizações não tenham equipas de desenvolvimento aplicacional, mas nem se socorra de entidades externas para fazer esse desenvolvimento aplicacional, mas sim que sejam as próprias entidades internas que utilizem estas ferramentas de low-code para irem desenvolver as suas próprias aplicações. A número 7 também me parece interessante, todas são interessantes, mas a número 7 tem a ver com a escassez de cientistas de dados, os data scientists, e que estão um pouco a afetar a adoção destas novas tecnologias nas organizações e que a partir de 2025 espera que já não existam escassez. Bom, isto é bom. Quem quiser apostar nestas áreas até 2025, pelo menos tem um mercado enorme para se desenvolver e uma procura muito grande. E não acredito que o Covid aqui ocasione qualquer tipo de restrição. Em termos de outras, vimos 7, são 15, a oitava também me parece interessante, todas são, mas esta também, que é a Shadow e inteligência artificial. Isto é a tentativa de utilizar outros sistemas para usufruir da informação da organização. Isto é importante porque hoje em dia estamos dentro e estamos fora da organização e os novos sistemas estão muito fora. A transformação digital é isso mesmo, estar fora da organização, estar relacionado com outras entidades. A 10, penso que é significativa, muito significativa. Esta expectativa de que as empresas têm que ser digitalmente confiáveis. Isto é normal, as pessoas têm que ter uma boa reputação, mas que tentar quantificar que podem gerar mais de 20% de lucro do que as outras até 2020, se calhar agora é muito mais, porque temos que quase todas têm que ser digitalmente confiáveis. O blockchain também, as iniciativas de governação de dados e de informação e até número 15 também é significativa. É uma coisa que por acaso já falei várias vezes, que tem não só a ver com a segurança da informação, mas também com o potencial envenenamento dos dados que as organizações têm nos seus sistemas. O ransomware está aí presente, já aconteceu, mas o ransomware de alguma forma o que faz é encriptar os dados dos nossos discos e depois pedirem um resgate. Este caso é um bocadinho mais complicado, organizações estranhas sujarem os nossos dados, envenenarem os nossos dados, alterarem os dados sem nós praticamente nos apercebermos e estamos a apresentar demonstrações financeiras, estamos a apresentar conhecimento que de facto não é o real. Quanto mais dados tivermos, maior o potencial, ou mais sistemas, mais sensores que captam dados, maior o potencial de termos este tipo de dados. É preciso ter muita atenção, o futuro nos dirá a qualidade de dados. Já é hoje a qualidade de dados muito importante, mas o futuro será ainda mais. Portanto, estas são as 15 hipóteses, sumarizando um bocadinho qual é esta visão e porque é que esta visão é importante no resto da conversa, que mais tarde iria passar para o João Penha Lopes. Temos 3 grandes tendências, há mais, como veem as outras todas, mas há 3 grandes tendências que eu queria enfatizar neste
neste webinar, ou neste seminário, conferência, o que seja, palestra, temos a hiperautomatização, cada vez mais integração, cada vez mais ferramentas, o RPA está aí, Robotic Process Automation, que crescerão 40% anualmente, provavelmente mais no contexto de Covid, porque estamos a falar da digitalização. Multi-experiência, tem que ser, em termos do web, o que temos hoje para a multi-experiência, temos os sites são construídos utilizando dois tipos de conceitos, o conceito responsive, adaptar-se a qualquer device, e o conceito reactive, que é reagir imediatamente na própria página, e no futuro ninguém ter que andar a mudar de página na web através da utilização de uma aplicação. A reatividade é isso mesmo. O responsive é adaptar-se automaticamente a qualquer tipo de interface, seja ele um browser, seja um smartphone, através de browser, etc. Esta é uma tendência também, e a democratização, cada vez mais acesso, o low code fará isso mesmo, não é preciso estar, isto vem do passado, vem das case tools, mas não é preciso, cada vez são mais sofisticados, cada vez as aplicações geram mais rapidamente código de qualidade, geram aplicações mesmo, vamos ver isso, a QGest, que está aqui presente através do João, é famosa por isso mesmo, pelo seu gênio, e estes são os temas que eu considero fundamentais nesta transformação, nesta aceleração do desenvolvimento do digital nas organizações. As talks, portanto, é a altura de serem talks, de facto. Agora vou passar então ao meu convidado, o João Peña Lopes, para que ele possa, de alguma forma, dar-nos a sua opinião e fazer-nos a sua apresentação em termos do que é, qual é a resposta, o que é que a QGest tem para nos oferecer em termos de soluções, em termos de ações, em termos de experiência, em termos de tecnologias, para este novo mundo da tecnologia, novo mundo do digital. Muito obrigado, Zé Pedro. Eu, se não te conhecesse já há algum tempo, perguntava se tu estavas em algum coro, porque tudo o que tu disseste até agora, para mim, para a QGest, é música celestial. Eu vou passar a fazer a partilha do meu ecrã, para que os nossos convidados possam acompanhar. O meu nome é João Peña Lopes, como o José Pedro referiu, eu trabalho na QGest e sou responsável pela expansão da mesma nas áreas empresariais em Portugal e no estrangeiro, áreas empresariais e departamentos digitais do Governo. Quero começar por agradecer naturalmente à Baker Tilly este convite para estas talks e, em conjunto com a Baker Tilly, o nosso desejo é que nem é necessário que tudo o que vai ser dito aqui seja rapidamente apreendido, porque há muita novidade. Mas, pelo menos, se os presentes ficarem com uma enorme curiosidade em saber mais, eu, por mim, dou esta talk como sendo um sucesso. Só um minuto. O primeiro conceito a debater é que hoje em dia não há nenhum negócio, que não seja um negócio de software. Isto é, seja um banco, seja uma companhia de seguros, seja um transportador, seja um hospital, seja um governo, se não houverem ferramentas boas, e o boas tem muito que se lhe diga, que traduzam de imediato a informação disponível em conhecimento para tomar decisões,
essas organizações não se vão segurar, muito menos num contexto altamente disruptivo, que se prevê agora e no futuro. E a ferramenta boa qual é? A ferramenta boa não é necessariamente apenas aquelas que dão os resultados corretos. A ferramenta boa é aquela ágil, altamente adaptável, rapidamente adaptável às mudanças rápidas de contexto. Uma alteração legislativa, uma alteração de boas práticas, se a ferramenta, se o software não refletir isso de imediato, pois vamos ter problemas pela frente. Este conceito é um conceito antigo, surgiu em 2002 com o vice-presidente do Citibank a dizer numa entrevista, e há um livro que o refere, para os mais interessados, o nosso negócio é um negócio de software. Nós estamos mascarados de banco. E é verdade, é um negócio de software. Aqui surge uma dificuldade que é o preconceito que existe na C-Suite quando se fala em software, que é uma coisa que tem que mudar. E qual é o preconceito? Se nós abordarmos um CEO, se nós abordarmos, basicamente qualquer um dos elementos de uma C-Suite, a dizer, nós temos uma forma especial de desenhar software, imediatamente o CEO diz, isso é ali com o pessoal da informática, sem prestígio nenhum para o pessoal da informática. Não conseguem entender rapidamente ou com facilidade que nós estamos a falar numa decisão estratégica, que não tem nada de técnica associado. Eu passo a ilustrar. O que se exige à liderança são decisões estratégicas. Há um grupo de empresas no mundo que formou uma aliança, que são estas, em que todas estas empresas tomaram a decisão estratégica, os CEOs destas empresas tomaram a decisão estratégica, só compramos carros elétricos. Foi a decisão deles. Bom, não direi que não possa haver um ou outro que seja engenheiro, mas não é obrigatório. Isto é, quando um CEO toma a decisão, a partir de hoje, já que houver, só compramos carros elétricos, está preocupado com sustentabilidade, está preocupado com a imagem da empresa e está preocupado até com os próprios gastos ou não gastos que os carros de combustão interna podem dar. A decisão dele foi estratégica e a partir desse momento os departamentos logo escolherão se querem um carro de 4 lugares, de 6 lugares, de 7, mais potente, menos potente. Isso já não é um problema dele. O problema dele foi a decisão estratégica. Só compramos carros elétricos. No nosso caso, a Quidgest, se formos falar no que a Quidgest faz, bom, a Quidgest faz o que muitas empresas no mundo fazem. Faz ERPs, faz gestão industrial, faz gestão de recursos humanos. O nome em si não nos distingue. O que nos distingue, e ainda hoje somos únicos, é o como esse software é feito. E basicamente, esta apresentação, estes próximos slides, vão andar de volta do como. E o que se pretende é que amanhã as lideranças das empresas digam, independentemente do que é que o software é suposto fazer, eu quero que ele seja construído desta forma. Ora bem, a Quidgest gera literalmente código de software através de modelos. Já vamos ver o que são os modelos, mas em termos de aperitivo, os modelos são algo que podem ser desenhados por pessoas, por personas não tecnológicas, desde que conheçam bem o negócio. E então, literalmente, esta é uma frase ousada e muito difícil de passar para a audiência, literalmente, ao carregar num botão, eu tenho uma plataforma, que já vem com a existência da Quidgest já há 32 anos, que transforma os modelos em código. Código esse que é usado para gerar uma solução. Grandes vantagens, benefícios sociais disto. Inclusão, desde logo. Pois, se eu posso ter soluções geradas por pessoas sem conhecimentos tecnológicos, mas que conhecem bem o seu negócio, pois todos estes problemas que se debate a sociedade atual, a inclusão das mulheres no desenvolvimento tecnológico,
a inclusão de pessoas de mais idade, não olhem para a minha barba branca, por favor, de mais idade também para gerar soluções, isso está tudo incluído nesta possibilidade, com ganhos para as empresas e ganhos sociais. Para ilustrar de forma prática o quão poderoso é esta cena de nós mexermos nos modelos e não na geração de código, eu vou referir, enfim, um exemplo que dou mais à frente. O governo da Jamaica lançou um concurso internacional há um par de anos para a gestão dos recursos humanos de todos os seus funcionários. São 120 mil funcionários dispersos por 200 entidades, mas todas as funções tinham que lá estar, os salários, os vencimentos, as pensões, a gestão da formação, férias, tudo. Bom, lançaram um concurso internacional que, como era financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, estavam lá todos os grandes. E a Quidgest também. Começou o procedimento concursal, as empresas foram sendo avaliadas, foram saindo, avaliadas, saindo. A meio do processo concursal, o júri diz: necessitamos de uma prova de conceito que vocês todos têm que fazer. Todos os que se aguentaram até lá. Muito bem, todos fizemos essa prova de conceito. A prova de conceito é um exemplo de software a funcionar. Bom, as empresas foram apresentando a prova de conceito, umas atrás das outras, foram saindo empresas, saindo. Na última reunião, estávamos dois, nós e outros. Bom, na última reunião, o júri puxa de uma das janelas da prova de conceito, mete no projetor e diz assim: afinal, a informação que eu preciso não é bem esta. É mais assim ou mais assado. Lá disse o que é que ele queria. E a pergunta do júri era: se eu vos pusesse esta questão hoje com o sistema na minha posse, quanto é que me custava a alteração e quanto tempo demoraria a alteração? Bom, quis Deus que fossem os outros a responder primeiro com a resposta trivial. Vamos colocar essa questão à nossa investigação e desenvolvimento. Para a semana mandamos um e-mail. Enquanto eles estavam nesta conversa, o nosso técnico foi aos modelos, alterou os modelos. Um parênteses aqui, que é uma coisa muito interessante. A alteração que eles queriam era ao nível do modelo de dados. Já vamos ver quais são os modelos, mas o modelo de dados, que tabelas e que campos e que relação entre tabelas é que existe. Ora, quando nós fazemos uma alteração a nível de modelo de dados, se eu tiver uma solução com 500 mil linhas de código, 1 milhão de linhas de código, não há cá milagres. Alguém vai ter que ir na situação normal, não Quidgest, por aquelas 500 mil linhas de código e ver onde é que está uma que possa ser afetada pela alteração do modelo de dados. Isso é o pesadelo de qualquer programador. Bom, mas enquanto então eles estavam nisto, o nosso técnico foi aos modelos, alterou a nível de modelos o que havia a alterar, regenerou uma nova solução, portanto, regenerou todas as linhas de código, compilou, e quando fomos nós a falar, ele disse: olha, eu posso ter o cabo do projetor. Pegou no cabo do projetor, ligou ao computador, apontou para a janela e perguntou: é isto que vocês querem? Escusado será dizer que saímos dali com a encomenda nas mãos. Para os CEOs, esta estratégia, esta decisão de só quero software ou só estou interessado em software que seja criado com base em modelos, tem estes 4 fatores muito importantes de benefícios. Primeiro, é 10 vezes mais rápido. Isto é, já vamos ver mais à frente exemplos, nós conseguimos gerar uma solução tipicamente 10 vezes mais depressa que o valor normal do mercado, ou que os valores aceitáveis pelo mercado. Sustentabilidade. E esta da sustentabilidade é engraçada porque tivemos um concurso do Banco Mundial há alguns meses atrás em que uma das perguntas era qual é a pegada ecológica para gerar esta solução que se pretende. Nós usamos 10 vezes menos recursos. Isto é, para a mesma solução nós usamos 10 vezes menos pessoas do que é normal no mercado e entregamos-la 10 vezes mais rápido em relação ao mercado.
Portanto, na prática, estamos a falar de um diferencial de 100 vezes. Integração, as nossas soluções integram com qualquer coisa que exista e são à prova de futuro porque são sempre adaptáveis, não só na necessidade eventual de alterar modelos para satisfazer um novo requisito, uma nova funcionalidade, como a própria plataforma vai evoluindo com a tecnologia corrente ao tempo. Nós, há uns anos atrás, a plataforma debitava C++. Depois passou a debitar C#. Agora já debita .NET MVC. Isto é, nós desde há vários anos que as soluções que nós implementamos são completamente web client, funcionam só em browsers e completamente responsíveis a qualquer tipo de equipamento. Ora, isso torna-nos à prova de futuro, porque amanhã não é o .NET MVC, a tecnologia de ponta é outra, e essa outra é inserida na plataforma. Começamos aqui, temos aqui dois casos muito interessantes. Depois a Baker Tilly disponibilizará esta apresentação e todos estes links vêm lá. Comecemos pelo lado esquerdo. Nós, para fazer como os americanos dizem, não basta dizer que fazemos, é preciso mostrar a quem tem competências para apreciar o que é que fazemos, decidimos candidatar um paper científico com base nesta plataforma a uma conferência que houve no final do ano passado no México sobre tecnologias de software. E o nome do paper era exatamente este que vocês veem, Model Driven Automatic Code Generation, an Evolutionary Approach to Disruptive Innovation Benefits. Os benefícios são completamente disruptivos. O paper foi peer review, portanto antes de ser aceito foi revisto por 2 cientistas da área, que depois de eles terem dado ok, então a conferência aceitou o paper e a Springer aceitou publicá-lo. Neste momento temos o paper publicado, o que nos leva muito para lá do simples documento comercial de venda. Não, nós temos um produto, temos uma plataforma que está cientificamente reconhecida como válida e que faz aquilo que o paper diz que faz. Do lado direito, temos aqui uma descrição breve de um desafio fascinante que tivemos na Universidade Nova, que é o seguinte: a Universidade Nova tinha e tem 9 faculdades, mas tinha cada uma das faculdades com o seu próprio ERP. 9 ERPs, todos eles obsoletos. E por cima das 9 faculdades tinham a fundação, tinham e têm, mas que ao tempo não recebia informação útil, não recebia informação transformável em conhecimento por parte das faculdades. Então lançaram um concurso e disseram, e a lógica do concurso é: nós queremos comprar um único ERP que substitua os 9 que nós temos, migração de dados incluída e individualização mantida para cada uma das faculdades, isto é, apesar de ser um único ERP, cada faculdade tinha que ter possibilidade de se gerir autonomamente lá dentro e, no final disso tudo, havia informação crítica que tinha que ser processada e levada à fundação em termos de conhecimento para tomada de decisão. Eu não vou usar palavras minhas, é porque eu sou um entusiasta nato, mas está aí o texto de uma administradora em que ela reconhece que 3 meses depois da encomenda, 3 meses, a televisão começou a dar boneco e ao fim de 5 meses estava tudo tratado. Ora, um projeto destes, levado ao mercado, se alguém dissesse, epá, nós precisamos de 3 anos para fazer isso, o mercado tipicamente, 3 anos depois, parece razoável, isto é 9 ERPs para com migração de dados, etc. Atenção aos números. 3 meses depois da encomenda, um projeto deste tamanho, nós tínhamos a administradora a agradecer. Portanto, isto é só para vos mostrar o impacto e a diferença que há em relação a outras soluções no mundo daquilo que nós estamos a apresentar. Conceitos. Em baixo à esquerda temos os 4
modelos com que nós lidamos. O modelo de interface, o que é o modelo de interface? É o que eu quero que me apareça no ecrã. Menus, submenus, um botão que quando eu carrego é suposto fazer isto, etc, etc, etc. Esse modelo de interfaces pode ser desenhado graficamente para alguém não tecnológico. Aliás, eu devo dizer que talvez o nosso maior especialista em geração de aplicações altamente complexas ainda é um dos fundadores da empresa, que desenhou as soluções usadas na Assembleia da República Portuguesa, na Assembleia da República de Angola, etc. E ele não escreve uma linha de código. Uma. Ele limita-se a modelar. Portanto, o modelo de interface é este. O modelo de processos, bom, é dizer, informar o sistema também de alguma forma gráfica o que é suposto acontecer à informação. O modelo das regras de negócio insere-se graficamente nesta funcionalidade ou naquela, dependendo do cliente que for. E tudo isto está suportado pelo modelo de dados. O modelo de dados o que é? É eu dizer ao sistema que tabelas é que eu preciso. Preciso de uma tabela que tenha o nome da pessoa, o número de contribuinte, a morada. Esta tabela tem que estar relacionada com outra através do número de contribuinte, as encomendas que ele fez, blá, 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 blá. Isto é, eu tenho que saber do meu negócio. Mas eu, sabendo do meu negócio, desenho este modelo de dados sem mais interferências. E a plataforma transforma este modelo de dados na construção da base de dados de forma automática. Porquê é que o modelo de dados está aqui bem mais forte que qualquer um dos outros? Porque nós aqui também temos uma novidade. A maioria das empresas está muito preocupada em ir para a casa dos clientes fazer levantamento de processos. Ora, como vamos ver mais à frente, este levantamento do processo é uma situação que não tem fim. Porque não é possível. São infinitos os processos dentro de uma organização. E quanto mais sofisticada essa organização é, pois mais processos pode ter e subprocesso e subprocesso não se sai dali. E por isso nós vemos organizações, algumas delas muito conhecidas, eu não vou citar nomes, mas conheço-as, em que as reestruturações demoram anos. Porquê? Porque se contratou alguém que foi para lá fazer levantamento de processos. Nós preferimos dar toda a nossa ênfase ao levantamento dos dados, porque os dados, muito ou pouco, são finitos. São aqueles, ponto. E com base naqueles dados, eu então posso fazer o que me apetecer com processos, com interfaces, com regras de negócio. Portanto, para nós, tudo isto gira à volta dos dados. Reutilização dos modelos para customização em massa. O que é que se trata disto? Isto é uma coisa muito engraçada, que aliás não deixa de ser relacionado com a multi-experiência falada pelo Zé Pedro Gonçalves, que é o seguinte: as funcionalidades das nossas soluções não são resultados de brainstormings mensais das cabeças pensantes da Quidgest. A lista de funcionalidades das nossas soluções são o resultado de 32 anos de requisitos por parte de todo o tipo de clientes. E à medida que esses requisitos vão sendo recebidos, vão sendo acrescentados à solução standard. E como nós criamos soluções com base em modelos, não existe propriamente um catálogo fixo de soluções, porque aqui nada é fixo. Eu posso ter uma solução que neste momento, nesta janela da lista dos funcionários, tem 3 botões e o cliente pode dizer, dá-me jeito de ter um 4º botão para mais esta funcionalidade. E nós, se a funcionalidade só servir àquele cliente, geramos a solução para aquele cliente com base nos modelos já existentes, mas não integramos no standard. Se a solução for inteligente e fresca, nós até a usamos para nós. Eu dou-vos um caso concreto. Nós estivemos a negociar um ERP completo para uma indústria química do Norte, no primeiro semestre do ano passado, e uma das coisas que eles pediram foi a seguinte: olhem, quando nós emitimos a guia de entrega dos nossos produtos para o nosso cliente deles,
Queríamos que esses dados fossem diretamente para a parte de compras do ERP. O ERP e essa parte das compras verificasse onde é que estava localizado o cliente, por causa dos transportadores, e qual é o tipo de material que vai ser transportado por causa do tipo de caminhão. E automaticamente emitisse a nota de encomenda para o fornecedor. Isto é, aquilo foi tão fora do vulgar e nunca tínhamos pensado nisso que decidimos integrar isso. Neste momento, as guias de entrega, se o cliente tiver a nossa parte de compras, naturalmente, automaticamente informam as compras para emitir uma nota de encomenda para um dado fornecedor de transporte neste tipo de cliente. É por isso que nós dizemos que nós proporcionamos ao mercado o melhor dos dois mundos. E o mercado são as fintechs, são as bancas, são os clientes de ERPs, supply chains, BSCs, etc, etc, etc. O melhor dos mundos porquê? Porque de um lado temos, como vamos ver no slide seguinte, mais de 600 módulos de software ativos no mercado. O que é que isto quer dizer? Aliás, 600 módulos de software, se nós fôssemos ver bem, se calhar, até somos o maior produtor de software da Europa, se calhar. Mas o ativos é ótimo porque garante-nos que eles funcionam, os módulos, que são estáveis. Portanto, se nós sobre estes módulos formos colocar as ideias novas que vêm dos clientes, porque nós podemos colocá-las com a maior das facilidades através de manipulação de modelos, os clientes beneficiam de facto do melhor dos dois mundos. Este mapa não está traduzido para português para esta reunião, porque normalmente a nossa comunicação externa é toda em inglês, porque estamos a avançar fortemente pelo mundo fora, mas mostra algo que é típico do que aquilo que nós fazemos. A amarelo, temos claramente as melhores vendas para grandes organizações. A banca, a administração pública, recursos humanos, ERPs, procurement, clínicas e hospitais. Aliás, vamos ver mais à frente que desenvolvemos em tempo recorde um software de controle de contactos e de situação de vírus do Covid-19 dos pacientes em tempo recorde, mas eu não vou levantar essa surpresa agora, vou deixá-la. Temos primeiras experiências, soluções de primeiras experiências, porque a gente entende que ninguém nos vai dar um contrato de um ERP muito grande sem ter experimentado algo nosso. E aí, a azul escura à esquerda, temos o GDPR, gestão de auditorias, gestão de formação, BSCs, KPIs. Temos, inclusivamente, formação para as empresas que queiram, aliás, como o caso da Baker Tilly, em que o José Pedro já esteve numa destas formações, a formação de como trabalhar com o Gênio. Temos neste momento vários clientes a quererem desenvolver internamente, um deles a Marinha, por exemplo, em que eles desenvolvem internamente todas as aplicações com base no treino que tiveram do Gênio e nas licenças que eles têm. Eu chamo a atenção aqui para um que apto, na linha de baixo, é o último à esquerda do azul claro, que é algo verdadeiramente fascinante que é possível fazer com base na nossa plataforma. Imaginem o seguinte. Bom, eu até vos posso dar um exemplo concreto. Tivemos um CEO de um banco cabo-verdiano e temos outro português, mas o do banco cabo-verdiano foi lá de propósito à Quidgest e referiu o seguinte: nós temos um core bancário que tem 30 anos, super fechado, e eu não consegui dar a resposta às solicitações do marketing para certo tipo de soluções. Moral da história, depois contratei um fornecedor de low-code e andei a pôr satélites à volta desse core, feitos em low-code, para as coisas aparecerem bonitas no telemóvel, etc. É claro que eu sei, palavras dele, que estou a dar tiros nos pés, porque eu amanhã vou ter que substituir o core e vou ter que substituir todos os satélites que eu pus à volta. E então começámos a falar a partir daí. Como é que nós fazemos para migrar
para as tecnologias de ponta uma solução completamente obsoleta e fechada. Não queremos sequer ver o código daquilo, nem pensar. Copiamos o modelo de dados que eu referi, que é para nós o mais importante, e depois, com base no modelo de interface, vamos mimetizar aquilo que eles veem na solução obsoleta. Os menus, os submenus, os botões, e modelamos para que a resposta ao utilizador seja a mesma. E depois geramos a solução com base naqueles dados. Isto é, eventualmente, quando se muda de solução, o utilizador que a usa todos os dias nem sequer se apercebe que mudou de solução. Só que uma vez ela estando na tecnologia de ponta, a partir daí, eles podem pedir o que eles quiserem que lhes é dado. Portanto, esta é uma forma muito simples e muito credível de fazer a migração de uma solução fechada da qual a gente apenas tem os dados e as funcionalidades disponíveis através do interface visual. Se eu tivesse que fazer um pitch de elevador, eu sou um fã dos pitches de elevador, o que é que eu dizia que nós fazemos? Eu não gosto de ler slides, mas eu vou ler. A nossa plataforma Gênio gera automaticamente código no estado da arte. O estado da arte vai evoluindo, mas o utilizador da plataforma nem tem que se preocupar. Suportado por uma coleção de modelos que têm sido solicitados pelas grandes organizações e governos, nossos clientes, ao longo de 32 anos. Aquilo que eu vos referi há uns minutos atrás. Apesar de todos os obstáculos colocados pelo ecossistema vigente. Isto não há bela sem senão, o ecossistema vigente é um obstáculo à liberdade decisional dos clientes. Porquê? Porque é um sistema que funciona muito na base do custo-hora. Custo mês, eu mando-lhe, você quer essa solução, não tem problema, eu mando para aí 20 programadores, 50 programadores durante 3 meses para lhe criarem a solução, durante 6 meses para lhe criarem a solução. O ecossistema, ou partes deste ecossistema, ainda funciona muito com base, o que é preciso é vender tempo. Temos também do outro lado da moeda, aquelas soluções conhecidas internacionalmente com brandings fantásticos, mas que quando a gente começa a espremer, aquilo é rígido, é fechado. Eu, para consultar um ERP, tenho que ter na parede uma lista com códigos, porque senão não consigo fazer a pesquisa se não for pelos códigos. Assistimos, como assistimos muito recentemente, a uma grande empresa multinacional de distribuição de supermercados a cancelar um contrato com um desses grandes fornecedores, porque ao fim de 7 anos de implementação e 500 milhões de dólares gastos, a nova solução ainda não estava a trabalhar. Nós não sabemos o que isso é. E como tal, ainda existem grandes nomes a debitar ou a cobrarem-se pelo código que têm que fazer para lutar contra o próprio código que está implementado nas soluções. Connosco, isso não sabemos o que isso é. Somos únicos. Bom, eu já disse isto várias vezes, estou a correr o risco de me repetir. Depois, quando receberem a apresentação, tem aí um vídeo que podem ver com calma. Foi feito por mim, está feito em inglês, mas com legendas em vários idiomas, incluindo o português. O que é importante aqui, para ir sublinhando este extreme low code, extreme, nós não estamos na guerra ou no campeonato do low code. Eu vou dizer o que isto é. Em novembro de 2018, nós fomos abordados por uma empresa gigantesca brasileira que faz software para o governo federal e governos estaduais, e eles puseram-nos um problema, uma pergunta que nunca ninguém tinha feito, que é a seguinte: olhem, as nossas encomendas continuam a subir, nós já temos 1.200 programadores, não conseguimos gerir mais gente,
o que é que vocês têm para nos ajudar? E nós falámos nesta plataforma Gênio. Já agora, o Gênio não é a palavra portuguesa, isto vem de Generate Input Output, que em português por acaso calhou ser a mesma do Gênio da lâmpada mágica. E nós dissemos, nós temos isto, a pergunta que eles nos fizeram foi: quantos pontos de função entrega a vossa plataforma por mês? Olha, isso para nós foi novidade. Moral da história, alguns de nós passaram o mês de dezembro de 2018 a consultar a norma internacional, que é essa que está aí, há uma norma internacional que foi revalidada em 2018 para o cálculo dos pontos de função. O que é que são pontos de função? É um número abstrato que de alguma forma traduz a complexidade e a funcionalidade de que pode dispor o utilizador da solução. Os americanos têm uma coisa parecida no aluguer de casas. Se a casa tiver X assoalhadas são tantos pontos, se tiver vista para o mar são mais Y pontos, se tiver piscina são mais... Isto é, só pelo número de pontos que aparece no anúncio, quem lê o anúncio fica com uma percepção clara se aquilo é uma coisa muito boa ou menos boa. Aqui é a mesma coisa. Um bom programador manual que trabalhe 5 dias por semana nas funções e funcionalidades e requisitos e não sei o quê, entrega 16 pontos de função por mês. Empresas como a OutSystem, eu estou a dizer a OutSystem porque isto é o número que eles publicam na net, entrega, e bem, 175 pontos de função ao mês. Isto é, mais de 10 vezes a programação manual. Nós, contas feitas, entregamos 1.330 pontos de função ao mês. Para terem uma ideia do impacto disto, eu posso dizer uma coisa. Empresas de low-code consideram que a partir de 300 pontos de função as soluções já têm complexidade média e que a partir de 3.000 começa a complexidade extrema, 3.000 pontos de função. O nosso curso nível 1, isto é, para pessoas que nunca ouviram falar em programação. Uma semana de curso de manhã e de tarde, os exercícios que são feitos com o Gênio, a complexidade média são 429 pontos de função ou 430, bem acima dos 300 pontos. O exame final de 2 horas, ao final da semana, é vulgar atingirem-se 2.900 pontos de função. Isto para vos transmitir o poder gigantesco que está por trás desta plataforma. Somos únicos, somos confiáveis. Porquê é que eu digo isto? Esses símbolos que vocês veem aí não são mais do que multilaterais que financiam projetos e que nos têm financiado por projetos em todo o mundo. Como sabem, eles não financiam ninguém sem tirar um raio-x, um TAC, uma ressonância magnética à empresa e a quem lá trabalha. Todos eles, não temos problemas com ninguém. E somos credíveis. Estamos certificados 9001, 14001, 27001. Somos reconhecidos pela Associação Internacional de Gestão de Projetos, pela ICB. Temos as certificações todas que é suposto termos para exercer o tipo de atividade que nós exercemos com o tipo de clientes que nós lidamos. Nós tipicamente lidamos com grandes empresas e com governos. Quando começou esta saga do vir-vi, nós tratámos logo de desenhar um software que satisfizesse as recomendações que a gente via aqui a Direção-Geral de Saúde a fazer. E o primeiro entregável foi feito por 2 pessoas em 3 dias. 2 pessoas em 3 dias, ainda um bocadinho às apalpadelas. O que é que será bom ter aqui? Hoje, este software de vigilância e controle já está em Portugal em 375 lares e 30 creches. Os meus colegas da Internacional parece que estão a negociar isto para outros países, nomeadamente África, mas isto mais uma vez para transmitir o poder de criação de soluções complexas em muito pouco tempo. E nós abrimos caminho às Composable Enterprises. As Composable Enterprises são empresas
em que os softwares são criados em nichos, mas encostados uns aos outros para a integração completa. Aí no gráfico da esquerda, nós viemos da empresa com o software desenvolvido para eles ou comprado estes pacotes rígidos nos servidores da empresa, daí evoluímos para a cloud, da cloud regressamos para a área de IT com integrações via API entre várias aplicações, mas agora estamos outra vez a regressar para a área de negócio, porque os próprios responsáveis pelo negócio podem decidir o que querem e, eventualmente, construir eles próprios o que querem, sendo que a plataforma, a nossa plataforma, pelo menos, faz a integração de todos essas mini soluções, se assim pretenderem dizer. Aliás, voltando aqui ao slide anterior, é muito interessante, porque nós somos parceiros da Gartner e numa das últimas reuniões que nós tivemos, o homem da Gartner estava a dizer, pois nós prevemos que isto a futuro, as plataformas façam isto, e quando nós dissemos, não, mas olha, nós temos uma plataforma que hoje já faz isso. Portanto, houve ali uma certa surpresa mesmo por parte da Gartner. Como eu referi no início, este foi o projeto para os recursos humanos da Jamaica. O vídeo que ali está, tem ali o link, é um vídeo feito pelo governo da Jamaica para motivar os seus funcionários a usar a aplicação que nós lá colocamos. Não foi um vídeo feito por nós de todo. E diz aí o principal, 120 mil funcionários, 200 entidades, tudo o que vocês possam imaginar relacionado com recursos humanos, está lá tudo. Pergunta-se, então, mas um projeto destes demorou quanto tempo? Eu digo-vos, 4 pessoas, 6 meses, do zero, porque nós temos imensos projetos que vamos buscar módulos que já temos e adaptamos os modelos. Não, este foi do zero, 4 meses, 6 pessoas. 4 pessoas, 6 meses. Tudo entregue. O INEAV tinha um ERP SAP, decidiu substituí-lo, enfim, eu estou a mencionar nomes porque era público, decidiu substituí-lo, concurso público internacional, ganhámos nós. Esta é uma coisa engraçada. O logo da empresa está muito esbatido porque nós não temos autorização para mostrar o logo da empresa ou dizer o nome da empresa, mas posso dizer que é o maior operador de telecomunicações da Alemanha. E eles chegaram-se a nós com uma ideia muito fora do vulgar, que é o seguinte: o grupo tem 70 mil funcionários. Não existe tempo físico, não existe tempo disponível para nós darmos a formação que gostaríamos de dar a todos os funcionários. Não existe tempo, é muita coisa. Com uma agravante, os funcionários na Alemanha movem-se nesta área das telecomunicações, são muito fluidos, muito voláteis, vão, vêm. Bom, isto exigiu umas quantas reuniões, até que numa das reuniões, espera lá, o que vocês precisam é o que se chama formação assim que é precisa. E o que é isto da formação assim que é precisa? Imaginem que há um rapaz novo que está atrás de um balcão num centro comercial na Alemanha, entra um cliente com ar muito mal disposto, bate com um telemóvel em cima do balcão e diz: eu comprei este telemóvel e já não funciona. O rapaz está ali há pouco tempo, o que é que eu faço? Sem problema, sem stress. Vai à nossa aplicação e escreve devolução de telemóvel na garantia. E a aplicação dá-lhe passo a passo o que é que ele tem que fazer. Olha, pede estes dados ao cliente. Com estes dados abres a aplicação XYZ, vais ao menu tal, submenu tal e preenches esses dados. Por aí, é como se tivesse ali uma pessoa ao lado a dizer-lhe o que é que ele tinha que fazer, mesmo em relação às aplicações que já tem disponíveis e a funcionar. Foi um sucesso. Estamos neste momento, temos uma equipa neste momento que não faz outra coisa do que ampliar esta solução a pedido do cliente e são 70 mil funcionários. Isto é, estão todos lá pendurados e o cliente vê, esta empresa vê que a nossa resposta é muito rápida porque nós vamos alterando modelos, criando modelos novos e sai o código das soluções.
A banca adquiriu-nos, nós temos um sistema de RGPD que faz, eu já ouvi várias vezes a funcionar, e faz tudo, que é que eu posso dizer. Enfim, Portugal tem as limitações que tem, nós não temos o branding das grandes marcas, pois não, mas posso-vos garantir que o nosso controle da RGPD bate, ok, vocês não querem bate, é no mínimo igual ao controle da RGPD do fornecedor mais sofisticado que vocês queiram no mundo. O facto de termos até clientes na área bancária, que só por si também acresce uma série de secretismo e segurança, é a prova de que o sistema funciona muito bem. Temos software de gestão de formação, além da formação remota, que é tão flexível que pode ser utilizado por qualquer tipo de entidade, mesmo as entidades que estão sujeitas a grandes apertos de certificações e compliance internacionais, como é claramente o caso da aviação. O MRO quer dizer Maintenance, Repair and Overhaul, que é o pessoal que dá manutenção aos aviões, que desmonta os motores e os volta a montar, como vocês imaginam. A formação e os exames estão sujeitos a normas absolutamente do arco da velha. Tipicamente é a ASA parte 147. Normas do género, perguntas que surjam no exame não podem voltar a repetir-se noutro exame no espaço de 2 anos. E é preciso que o sistema internamente, e por aí é a primeira linha de gestão de auditorias, faça uma auditoria a si próprio para garantir e para fazer prova que isso acontece. Uma das vantagens que nós temos nisto, que eu já referi anteriormente, é, ao sermos solicitados para satisfazer estas normas, essa funcionalidade fica disponível para todos os outros clientes. Isto é, se alguém nos comprar hoje a formação, a gestão da formação, todas as funcionalidades da EASA que fazem sentido aplicar a outras empresas, essa funcionalidade já lá está pronta. Banca. Pois, nós temos uma série de bancos nossos clientes, temos uma série de serviços disponíveis para a banca e, tipicamente, estes clientes vêm ter connosco, e, aliás, foi muito engraçado porque acho que foi início de 2018 que a Comunidade Europeia lançou uma data de normas e de compliance novos e deu 15 dias aos bancos para apresentarem relatórios, ou estarem aptos a apresentar relatórios, e acabámos por ter uma série de bancos clientes porque mais ninguém conseguia fornecer o software para esses relatórios no espaço de tempo pretendido. Portanto, a nossa equipa da banca, nós temos já agora, eu explico, 12 áreas verticais, uma delas é a banca. Qualquer uma dessas 12 áreas não tem programadores, tem consultores que falam a mesma linguagem dos clientes. O nosso pessoal da banca senta-se à frente de quem quer que seja num banco e entende todos os termos técnicos que eles dizem e contrapõe e dá sugestões e etc. E são esses consultores, muitas vezes ao lado dos clientes, que desenham os modelos ou alteração de modelos que vão gerar as aplicações que eles querem. Logo, nem sequer temos aqui um degrau intermédio que seria o programador que não entende nada do negócio e até pode perceber mal o que se lhe está a dizer ou a transmitir, porque as soluções, os modelos das soluções são desenhadas pelos consultores que são especialistas na área de negócio do cliente. Estamos quase a chegar ao fim, mais fé. Esta mensagem é particularmente importante. Nós hoje, como ontem, já estamos no futuro. E muito embora essa imagem pareça uma caricatura, eu devo-vos dizer que já fui confrontado 2 vezes por grandes empresas em que o CIO da empresa, empresas portuguesas, quando eu lhe disse, Sr. Fulano, então, mas isso é a história da anedota da carroça com as rodas quadradas. Eu sei, Penha Lopes, eu sei, mas por questões internas não posso mudar neste momento. Isto é, eles têm consciência que, de facto, estão assoberbados de trabalho, têm consciência que estão a puxar uma carroça de rodas quadradas,
mas não têm tempo. Isto, no minimamente, acredito que não. Para dizer, epá, vamos lá mudar estas rodas, pôr as rodas destes homens, a ver se isto anda mais depressa. Isto é tão assim. Eu diria que este, acima de tudo, é o grande problema em Portugal. O Covid, nesse aspecto, acho que veio passar uma esponja sobre isto, porque hoje em dia já não é possível ter este tipo de reação, mas até hoje tínhamos. Este tem sido o verbicacho. Posto isto, não tenho mais do que agradecer a vossa atenção, voltar a agradecer à Baker Tilly a possibilidade de, ainda que brevemente, ter vindo posto aqui todas estas ideias disruptivas. E, José Pedro, tenho a certeza que haverão perguntas. Passo para ti, então, a palavra. Deixa-me cá tirar. Obrigado, João. Eu penso que o João foi extremamente eloquente em relação àquilo que são as potencialidades atuais das ferramentas que eu vos apresentei. Nós temos com a QuickGest, temos uma estratégia também de desenvolver o Extreme Low Code dentro da nossa organização, como o João muito bem apresentou, toda a questão da consultoria que envolve implementar estes modelos nas organizações. A Baker Tilly está em parceria com a QuickGest na sua implementação, no seu desenvolvimento, na relação com o cliente. É importante que isto seja dito e que isto seja transmitido também para todos os que estão a ouvir, e que são muitos, este webinar, e perceber que o futuro que o João nos transmite e que vos queremos transmitir é que, no momento em que existe uma disrupção tremenda a nível digital, não é? A nível daquilo que podemos ou não podemos fazer neste momento, porque há impedimentos logísticos ainda, mas existem todas as aberturas a nível digital para implementarmos o que quisermos. Temos aqui soluções, temos capacidade, temos modelos para responder às iniciativas e aos interesses e às necessidades de qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de necessidade de negócio. Qualquer alteração de processo, e nos processos nós somos especialistas, alterações de processos, mudanças nas aproximações aos clientes, processos de negócios comerciais, processos de negócios produtivos, processos de negócios financeiros, inclusive processos de negócios de corporate finance ou corporate governance, de risco, de compliance. Temos aqui soluções de GDPR. Portanto, tudo isto nos permite acelerar substancialmente a capacidade digital de qualquer organização. Penso que é isto, era isto que nós vos queríamos transmitir hoje. Não sei se têm questões. Se não tiverem, ou se tiverem questões, eu coloco uma ao João, que eu gostaria que ela respondesse, e que era essencialmente com tanta coisa interessantíssima neste modelo, com tanto que este sistema nos pode dar, como é que o João vê esta parceria e esta relação com a Baker Tilly nos próximos tempos, uma vez que estamos também a trabalhar no sentido de fornecer estes sistemas a nível internacional. Obrigado, Zé Pedro. Bom, o que é que eu posso dizer? A QuickGest tem um músculo tecnológico e tem a capacidade de verbalizar as necessidades com quem quer que seja. Mas é a Baker Tilly que tem todo o conhecimento de melhores práticas em termos organizacionais e processuais. Isto é, nós não conseguimos melhorar nada, propor a solução ótima para quem quer que seja, sem ter um parceiro que nos diga
qual é o melhor para aquele cliente, o que é que ele necessita, porque muitas vezes nem o próprio cliente sabe o que é que necessita, ele muitas vezes diz o que é que quer. E se nós embarcarmos, nós, fornecedor da solução, naquilo que o cliente quer, às tantas amanhã estamos a ser acusados, epá, vocês puseram aqui uma solução que não serve para nada. Pois, mas era o que ele queria. Ora, tendo uma empresa como a Baker Tilly ao nosso lado, ou entre nós e o cliente, e a Baker Tilly é que nos diz, olha, o que o cliente vai precisar é disto, isto para nós tira-nos um stress louco e é bom para todos. O cliente fica com aquilo que realmente necessita, com base numa experiência gigantesca da Baker Tilly, e nós temos a certeza que a solução que vamos fornecer é uma solução com a qual o cliente ficará muito satisfeito. Portanto, por todos os motivos e mais algum. Mas este é o motivo prático e real. A nossa parceria tem todos os ingredientes para ser um enorme sucesso, porque nós confiamos muito nas vossas capacidades e no vosso conhecimento adquirido de processos organizacionais. João, muito obrigado, é um grande elogio. Vamos responder com o máximo de eficiência e de eficácia a esse repto de desenvolver este negócio e esta consultoria. Já agora tenho aqui também uma pergunta de um nosso participante que coloca a seguinte questão. Se eu quisesse, qual seria o processo para me relacionar convosco? Porque eu quero melhorar o meu digital, como é que eu me relaciono, com quem é que eu falo? Eu falo com a Baker Tilly, falo com a Quigest, qual é a melhor forma de estabelecer um contacto para eventualmente desenvolver uma solução de digital? Bom, eu diria que a pergunta colocada assim, o melhor era falar com os dois. ou pelo menos numa reunião em que nós estivéssemos presentes, uma reunião conduzida pela Baker Tilly, onde nós pudéssemos tirar notas, enfim, mais para se houvesse algo particularmente relevante de mencionar na reunião, mencionarmos. Mas eu acho que a esse nível, como é que eu posso, que métodos é que eu posso ter para melhorar o seu negócio, claramente é a Baker Tilly. Para sustentar esses métodos, estamos cá nós, enfim, através da Baker Tilly, para lá colocar as soluções informáticas, porque, como eu disse de início, hoje em dia não há nenhum negócio que não seja um negócio de software. Muito obrigado, João. Eu não tenho aqui mais questões. Resta-me agradecer-te a tua participação excelente. O nosso tempo também já vai um pouco para lá daquilo que inicialmente nós tínhamos previsto, mas penso que foi extremamente interessante, foi produtivo. Nós estamos disponíveis para apoiar qualquer empresa que tenha interesse em desenvolver esta questão, esta digitalização acelerada, esta transformação digital acelerada. Podem contar connosco, podem contar com a Quigest. Nós queremos que se sintam acompanhados num processo que para todos tem sido difícil, tem sido complicado. Em termos destes Baker Tilly Talks, nós vamos continuar na próxima semana. Teremos uma outra talk, esta mais focada numa das áreas também que eu falei anteriormente, que é toda a parte de GRC. Ainda hoje provavelmente sairá uma newsletter a convidar para essa talk. Mas para já despeço-me, agradeço ao João, agradeço-vos a todos em termos de participantes e conto convosco nas próximas Baker Tilly Talks. João, muito obrigado. Ora essa, obrigado eu, obrigado a todos os presentes. Boa tarde. Boa tarde.